Então, eu comecei essa conversa dizendo a vocês o quê? Que sim, lá, clinicamente, sinais clínicos, como a gente descreveu aqui, podem te confundir com essas duas doenças, né? Então, para a gente, quando a gente fala de neurológico, eu disse para vocês, sinomose sempre tem que ter um diagnóstico diferencial para vocês. Olhem esse vídeo que eu trago aqui para vocês, pessoal do Insta, eu estou mostrando um paciente, um cão que está em decúbito lateral, com mioclonias, né? Então, ele chega para a gente para o atendimento com mioclonia em musculatura temporal, e a gente vai visualizar no vídeo também a presença de hiperqueratose de Cushing's, né? Quando a gente atende um quadro assim, a gente direciona até um pouquinho para a sinomose. É óbvio que a gente tem que fechar o diagnóstico. Esses quadros ficam até um pouco mais conclusivos para a gente clinicamente. Mas isso que eu descrevi para vocês anteriormente, de sinais clínicos gerais, geram sim confusão na nossa rotina. Então, eu atendo, vamos colocar essa situação, um paciente jovem com esses sinais inespecíficos que a gente disse. E aí, você vai lá e faz um hemograma desse paciente. Aí você fala, vou fazer um hemograma, porque aí, baseado nesse hemograma, eu direciono meu diagnóstico. E aí vem a maravilha que isso pode estar associado. Série vermelha é importante na erliquiose ou na sinomose? Não é importante, né? Não tem um distúrbio de anemia hemolítica envolvida, que nem a gente comentou ontem no Insta. E quando há um processo anêmico que pode estar presente nos quadros, é uma anemia leve e discreta, né? O que nos chama a atenção para ambas as doenças é a parte de leucócitos plaquetas, né? E aí, olha que interessante. Na erliquiose, o que a gente espera de leucócitos? E a gente vai focar aqui na fase aguda, tá? Mediante o que a gente conversou de sinal clínico, enfim. O que a gente espera na erliquiose? O que vocês esperam quando vocês atendem um paciente com apatia, febre, secreçãozinha nos olhos? O que você espera no hemograma para você falar, isso é erlíquia, hein? Vou tratar erlíquia. Quando a gente olha para leucócitos na fase aguda, a gente pode ter nesse leucócito leucopenia, a gente pode ter o encontro de leucócitos diminuído, especialmente por neutrófilos diminuído, mas eu também, já vou concluir isso, pode ter aumento diminuído, só que nessa fase aguda, dependendo da fase que a gente faz o hemograma, nesse momento da fase aguda, eu também posso ter um efeito rebote aí de ter leucocitose por neutrofilia. Sinomose, o que vocês esperam quando você... esse paciente aí, hein, de rua, teve acesso, creche, muitos contatos, não sei o que lá. O que eu espero entender na sinomose, com esses sinais inespecíficos, a gente está falando do processo sistêmico, ok? O que eu espero de um leucograma, gente? Leucopenia também, né? E aí vocês devem lembrar, lá na aula do 3º ano, provavelmente, que vocês tiveram patologia clínica, que a gente ficava decorando. O que significa diminuição de cada célula, lembra? A gente aprendeu lá, pessoal, linfócitos diminuídos, pensem em infecção viral. E aí você pega lá uma leucopenia por linfopenia, você pensa, isso aí é sino, isso daí é sino. Só que eu vou dizer para vocês que na erliquiose também pode ter linfopenia, sabe por quê? Em infecções graves ou em processos inflamatórios de uma forma geral, há liberação de glicocorticoides endógenos que podem diminuir linfócito. É até um pouco frustrante falar isso, toda vez que a gente está falando em aulas, enfim, que eu falo assim, gente, o hemograma, ele é um exame legal, a gente tem que fazer... Em especial quando a gente faz ele seriado, acompanhar o paciente. Mas, primeiro, ele é uma foto momentânea e ele não fecha diagnóstico nenhum. Esqueça o que a gente aprendeu. Eu, pelo menos, aprendi que, o hemograma seria a solução da minha vida. E não é. Se a gente fazer... E a gente está falando aqui de confusão entre essas duas doenças. Então, estou dizendo para vocês assim, pegar um paciente com sinais inespecíficos, ok? E ver lá um hemograma com linfopenia, não dá para pensar que é sinomose 100% certeza. Assim como, e agora vem a polêmica da vez, que é atender um paciente com trombocitopenia, com esses quadros, gente, certeza que isso é erlíquia. A trombocitopenia, gente, a diminuição de plaquetas, ela está sim presente na erliquiose em todas as fases, na fase aguda, na fase subclínica, na fase crônica. Inclusive,
quanto maior essa fase, maior talvez não seja um termo correto, mas na evolução dessas fases, né? Da fase crônica, por exemplo, a gente espera, inclusive, que essa trombocitopenia seja ainda mais acentuada. Então, vamos colocar números, e aqui a gente não vai pensar 100% nisso, porque eu entendo que cada paciente é de uma forma, blá, 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 mas só para vocês terem uma ideia, o que a gente espera de plaquetas? Na erliquiose aguda, que é o nosso ponto-chave dessa aula, a gente vai ter aí um valor médio de trombocitopenia variando de 100 mil. Não é uma puta trombocitopenia, entende? Assim como na fase subclínica. E quando a gente fala na erliquiose crônica, essa trombocitopenia vai ser de 20, 30, 10 mil. Então, ela é mais acentuada, entende? Mas ela está presente, sim, na erlíquia. Só que, gente, a nossa conversa aqui, a confusão existe? Existe! Clinicamente existe. Leucograma existe. E sinomose também cursa com trombocitopenia. Também está nessa faixa de 100 mil. Que é quem? A fase aguda da erlíquia. Então, quando a gente tem um paciente com sinais inespecíficos que a gente comentou, que tem a leucopenia, que tem a plaqueta baixa, vocês vão correlacionar com a história, com a clínica, né? E vão seguir caminhos que a gente vai discutir agora, mas é importante que, para essa conversa de hoje, e surgem outras, hein? Mas para que essa conversa de hoje, esse paciente, a ideia disso é essa aqui, né? Que para esse paciente que tenha esses sinais inespecíficos e esses achados laboratoriais, a gente parar de comer bola falando, é erlíquia. É erlíquia, olha aqui o livro, ó. Leucócito baixo, plaqueta baixa, é erlíquia, tem carrapato, é erlíquia, né? Então, a ideia é, sim, pode ser erlíquia, né? Mas também pode ser outras doenças, por exemplo, a sinomose. Eu pensei muito e falei, eu não vou falar disso, mas eu vou falar disso, porque não é a aula de hoje. Mas o que eu mais vejo na minha... Porque eu, graças a Deus, hoje, não atendo muito a sinomose. Graças a Deus, porque eu odeio atender sinomose, né? Mas o que eu atendo muito na minha rotina? Leishmaniose. Vamos falar de leishmaniose? Qual que é o histórico dos pacientes que eu recebo encaminhado? Que estão recebendo o tratamento para erliquiose 8, 9, 10 vezes num intervalo de tempo aí curto, doses maiores. Eu já tive paciente recebendo mais de 150 dias contínuo de doxiciclina porque não respondia. Né? E, na verdade, pode até ter tido uma erlíquia, né? Mas o quadro ali era leishmaniose. Então, é abrir nossa caixinha, é abrir nosso pensamento, e na conversa de hoje, vou voltar, prometo, diferenciar, sim, clinicamente, laboratorialmente, em alguns momentos, é difícil. Você não é um mau clínico, gente. Todo mundo tem essa dificuldade.